Efésios capítulo 2, capítulo 1, perdão. Nós vamos ler aqui do verso 8 a seguir. Que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação das plenitudes dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém? Agora nós vamos para a carta do apóstolo Tiago, creio que no capítulo 3. Nós vamos falar aqui nesta noite o perigo da interpretação e da personificação. Tiago capítulo 3, verso 1 apenas. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Amém? Que o Senhor acrescente bênçãos à nossa meditação. Podem se assentar. Como vimos aqui em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, Deus tinha um eterno propósito consigo mesmo. Se você for pegar leitor das mensagens, Cristo, o mistério de Deus revelado, futuro lar do noivo celestial, noiva terrenal e outras mensagens e outras, você vai ver com uma sabedoria muito grande o profeta de Deus descreve esse mistério e como foi que ele propôs isto em si mesmo, sem ser injusto e sem faltar em coisa alguma, porque ele é perfeito. Correto? E como dentro disso tudo, o amor que ele tem, mesmo pelas pessoas perdidas, fez de tudo para que, dentro do livre-arbítrio, eles conseguissem alcançar a sua salvação, mas não conseguiram. E é um ponto difícil de se estudar, de se meditar, entre a predestinação e o livre-arbítrio. Alguns vão ao extremo com a predestinação e outros vão ao extremo com o livre-arbítrio. Livre-arbítrio quer dizer o poder de escolha. Predestinação quer dizer que a pessoa já veio no mundo predestinado para um propósito. Eu vim predestinado para um propósito. Você veio predestinado para um propósito. Mas já viemos junto também com o livre-arbítrio. Romanos capítulo 1 diz que tanto a divindade como o eterno poder de Deus se vê e se entende claramente pelas coisas que estão criadas. E pelas coisas que estão criadas dá para nós desvendar muitos mistérios dentro de uma simplicidade tão grande. Qual que é o poder e o livre-arbítrio de uma ovelha? Será que ela decide o que ela quer? Qual o livre-arbítrio e o desejo do porco? Será que o porco come o que ele quer? Ele come. Se você der o poder de escolha para ele, o que você jogar ele vai comer. Se você jogar entre o capim e uma lavagem, ele vai escolher qual que ele quer. Se você prender uma ovelha e você dá o capim para ela e dá a lavagem, ela vai escolher qual que ela come, de acordo com a sua natureza, de acordo com aquilo que está nela. Mas ela tem o poder de decidir. Estão compreendendo? O livre-arbítrio funciona assim. Qual era o meu desejo, o meu livre-arbítrio de agora à tarde? Era pegar o meu carro e dirigir até aqui e vir do culto. Esse foi o meu desejo. Certo? Agora, o que acontece no trajeto aí está além da minha força, está além da minha decisão. E assim a nossa caminhada espiritual. Você decide, eu aceito a Cristo Jesus, eu vou servir a Deus, porque isso já está dentro de você. Porque São João 8, 47, 48 diz, os que são de Deus, escuta as palavras de Deus. Então você tem algo em você que faz com que escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Por isso que Jesus usava essa expressão. Que nem todos tinham ouvido para ouvir. No sentido de ouvir como precisava ser ouvido. Estão entendendo, meus irmãos? Agora, o trajeto
dentro do trajeto, aí tem um eterno propósito, que Deus vai permitir os acontecimentos, os problemas, as lutas, os pontos altos, os pontos baixos, para tudo concorrer para o bem dele, do seu plano, e para o bem daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Agora, um fato interessante é que cada coisa foi colocada no seu devido lugar, e nada pode sair deste local. Pelas coisas que estão criadas, você pode ver que os astros trabalham tudo dentro de uma combinação, a tal ponto que o homem hoje, com instrumentos, eles podem prever um eclipse, pode prever uma chuva, pode prever qualquer acontecimento apenas com um satélite, com um aparelho que pode captar e às vezes com precisão até o dia e a hora. Porque eles sabem que tudo aquilo está trabalhando dentro de um cronograma, dentro de um sistema que não pode falhar. E assim Deus estabeleceu também o decurso espiritual da sua igreja e da sua palavra. Agora o que acontece, se tem alguma coisa dando errado e está dando errado, é porque o homem mexeu no sistema. Hoje você vê as catástrofes, você vê os tufões, você vê essas tempestades aí com vento misturado com tudo que você possa imaginar, arrancando casas, barracões, é porque o vento pega a velocidade no mar e ele chega aqui e não tem nada que possa barrar ele. Toda a vida esses ventos existiram. Só que tinha florestas, tinha montanhas. Hoje as montanhas estão sendo destruídas para o homem tirar a pedra, tirar o ferro, tirar o cobre, as madeiras para ser usada. Então ele chega no litoral, chega em vários lugares e não encontra mais nada a barrar, a não ser edifícios, prédios, e aí vai destruir os prédios. Mas eu quero que os irmãos saibam disso. Da mesma forma, acontece no espiritual. Está acontecendo no espiritual. E é por isso que a Bíblia mesmo diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Isso quer dizer, você tem que deixar o próprio Deus interpretar. As 4 estações lunar, não é? Que é a cheia, a minguante, a nova e a crescente. Não precisa você decidir, não precisa você profetizar. No tempo certo, ela vai aparecer no céu e você pode ver ela lá. Devido ao globo terrestre, a maneira que ele gira, que contorna, então vai aparecer aquilo ali. Não precisa ninguém interpretar. Deus é o seu próprio intérprete. E da mesma forma, todas as coisas, seja no sistema natural e espiritual, foi colocado aqui por um propósito. Agora o problema são nossas antecipações. E a antecipação, a fobia em conhecer, em entender, em procurar, só nos faz afastar. É isso que nós vamos ver. Amém? Eu espero que todos nós saímos daqui abençoados nesta noite, em nome de Jesus. Na mensagem influência, o profeta diz que o maior perigo que existe é eu tentar tomar o seu lugar e você tentar tomar o meu. É eu personificar uma posição que não serve para mim. Como que eu vou saber qual é a minha posição em Cristo? Não é alguém que tem que dizer para mim o que eu tenho que fazer ou como fazer. É por isso que vocês veem, eu tenho um sistema que parece estranho, mas foi o melhor que até hoje eu encontrei. Vocês não me veem aqui eu bajulando o pastor Odenício, vocês não me veem aqui bajulando o Fernando, vocês não me veem bajulando o diácono, vocês não me veem bajulando o obreiro. Nunca bajulei e não vou bajular, porque nunca ninguém precisou me bajular. Bajular quer dizer elogios em excessos e fora de ordem. Apenas nós devemos dar os elogios corretos na hora correta. Louvar na hora que tem que ser louvado e também corrigir na hora que tem que ser corrigido. Faça da mesma forma com seus filhos. Para com essa baboseira de colocar o seu filho lá em cima quando ele não é aquilo. Apenas diga a verdade para ele. Esse negócio de levantar autoestima, levantar astral, não seja hipócrita. Fale o que é, o que deve ser falado. Porque passando disso chama-se hipocrisia e falsidade. Fala o que é real. Amém? Mas quando nós tentamos de alguma forma fazer com que uma pessoa seja o que ele não é, nós estamos atrapalhando aquela pessoa. Então a pessoa tem que ser o que é. E o profeta da mensagem influência, falando do rei, um rei que era muito abençoado.
E ele achou que poderia tomar o lugar de alguém. Podia tomar o lugar até do ministro. E o profeta disse que o difícil é quando Deus nos abençoa numa coisa, nós permanecermos da forma em que nós começamos. Policie você mesmo, deixa tanto de cuidar da vida dos outros e cuide da sua própria vida. Seja um policial de si mesmo. Vocês aceitam isso em nome de Jesus? Não policie tanto a vida alheia. Policie você mesmo. Vigie você mesmo. Examine você mesmo. E você vai ser bem sucedido. E dentro do quê? Porque no Salmo 39, verso 5, diz que por mais firme que eu esteja, eu sou vaidade. Somos seres humanos. E sempre temos que estar equilibrando o nosso ego. Às vezes ele está lá embaixo, ou às vezes ele está lá em cima. E nós devemos equilibrar. Alguém diz assim, não, mas eu não sou nada, não. Você não é nada. Tire isso da cabeça que você é alguma coisa. Você é alguém tão importante para Deus. Você pode parecer nada em algum aspecto, e não somos nada em algum aspecto. Mas, por outro lado, você custou um preço tão grande, que você deveria valorizar a sua vida. Valorizar o que você é. E lembra-se, uma coisa tão importante que nós passamos desapercebido. Não tem, por mais que tivéssemos toda a humanidade aqui, não tem um igualzinho ao outro. Não tem uma digital igual. Isso para provar que somos substantivos próprios. Isso quer dizer, cada pessoa que vem no mundo, preste atenção que nós vamos entrar agora um pouquinho em predestinação. Seja para honra, seja para desonra, veio aqui para cumprir algo. E alguém tem que cumprir aquela parte e ninguém, outra pessoa vai cumprir. Então você tem que ser o que você é e não tentar imitar alguém mais. Você tem que ser apenas quem você é. Porque ninguém pode ser o que você é, por mais mínimo que você ache que você é. Se você acha o mínimo, você tem que ser esse mínimo. E esse mínimo seu vai ser muito importante para alguém mais. Porque se é um mínimo, não tem um máximo. Se faltar 1 centavo de 1 milhão, já não é mais 1 milhão. Amém? Pastor, eu me sinto o mínimo dessa igreja, então sem você ela não seria igreja. Isso te ajuda? Essa fobia de tentar melhorar, de mudar cabelo, de mudar aparência, de mudar isso, de mudar aquilo, por que será? Será que quem te fez, ele não desejaria que você fosse do jeito que ele fez? Ah, pastor, mas me acha horrível desse jeito, mas não tem ninguém igual a você. Por que você quer imitar outras pessoas? Seja você. Não seja loira hoje, morena amanhã e ruiva amanhã, depois. Seja você. Como dissemos aqui tempos atrás sobre mentira, você acha que mentir é só falar em verdades? Se eu pintasse o meu cabelo de loiro, eu estou mentindo para as pessoas, eu estou querendo dizer que eu sou loiro quando eu não sou loiro. Eu estou mentindo com a minha atitude. Depende de como você define o que é uma mentira. Estão entendendo, meus queridos? Então você tem que ser o que você é e você tem que fazer o que tem que ser feito. Lembra-se, sem você ninguém vai fazer. Porém ele ficou tão exaltado em seu coração, falando do rei. Agora eu quero dirigir essas palavras aos homens de negócio do evangelho completo. Ele estava tão exaltado em seu coração que podia até mesmo tomar o lugar de um ministro. Tem pessoas que ele se engana com uma coisa. Entrou dessa porta para dentro, meu querido. Aí já não tem mais engenheiro, não tem, como outro dia nós tínhamos o capitão da polícia aqui, não tem ninguém aqui mais diferente, não tem gerente de banco, não tem empresário. Entrou da porta para dentro, todo mundo é ovelha. Os cargos, os títulos, fica tudo lá fora na porta. Entrou da porta para dentro, agora somos irmãos em Cristo Jesus.
e somos todos ovelhas. Não tem o querido irmão fulano, porque tem que ter uma cadeira para o irmão fulano, porque ele é o empresário da igreja, ele que paga o maior dízimo. Vai pagar o seu dízimo onde você deve. Desculpa, eu não quero entrar nisso. Mas cada um tem que ficar no seu lugar. Amém? Mas tem pessoas que ele confunde uma coisa com a outra. Ele acha que se de alguma forma ele não aparecer na fotografia, para ele não está bom. Fica no seu lugarzinho que você vai sair na fotografia de qualquer jeito. Porque antes da fundação do mundo, Deus te viu. Deus te viu. Não faça como os políticos, quando o governador vem e fica os deputados, só falta trepar em cima das costas dele, porque quando bater os flash, um aparece nesse ombro, outro aparece no outro. Observe para você ver. Quando o governador vem aqui na região, os deputados aqui ficam tudo em volta dele, disfarçando. Quando bate um flash, você vai ver que eles estão andando do lado, mas está aqui do lado, para sair na fotografia. Ó, lá, ó, o deputado fulano de tal. Ai, caçar o que fazer. É o presenção. Meus irmãos, pode ficar tranquilo. Ninguém vai fazer o que você tem para fazer. E se tentar fazer, vai se meter em problema. Personificar vai dar problema. O profeta diz, ninguém chegará no arrebatamento dentro da vontade permissiva. Deus pode até permitir por um tempo, mas no final aquilo tem que ser ferido. Deus vai te mostrar que não é aquilo. Ah, mas como eu vou saber o que... O profeta diz, sonda teu motivo e teu objetivo. Por que você quer ser o que você é? Qual o motivo e objetivo que você tem com isso? E depois que você sondou o seu motivo, o seu objetivo, veja se Deus vai te abençoar naquilo. Porque se Deus te abençoar naquilo, abençoar que eu quero dizer, trazer edificação para o reino de Deus, é porque Deus te quer naquilo. Não é o que você deseja, não é para o que quer, nem para o que corre. Mas para quem Deus se compadece. Ele estava tão exaltado em seu coração que podia até mesmo tomar o lugar do ministro. Ele tentou se tornar um ministro, não sendo chamado para o ser. Eu penso que há muitas vezes homens nestas posições. E os grupos de homens de negócio, eles chegam a um ponto em que Deus os abençoa em seus negócios e se tornam prósperos, etc. Até que chegam ao ponto que pensam que tem que pregar o evangelho também. E isso está errado. Isso é errado. Você deve sempre deixar um ministro fazer aquilo. Aquela pregação, porque como Oral Robert disse certa vez, é difícil manter a coisa clara para ministros. Imagine um homem que não é chamado para aquele ofício. Vê, você deveria ter ali um homem que saiba e que seja ordenado para o trabalho. Se você não tem um chamado para ser um mestre, o dom da ciência espiritual, entendeu? Se você tentar interpretar um quadro divino, você vai se embaraçar. Você embaraçará você e embaraçará quem te ouvir. Porque você vai juntar as peças e você não sabe mais o que fazer, você vai dizer, esse quadro nunca funcionou e nem vai funcionar. Para você não funciona. Mas ele funciona. O problema é que tem que ter alguém capacitado para trazer aquilo no devido lugar. E a pessoa capacitada também não vai trazer no lugar no tempo dele e na hora dele, vai trazer na hora de Deus. Por isso que a verdadeira sabedoria, ela tem temperança nela. Amém, meu querido? Nunca seja, disse ele, uma pessoa influenciada. Nunca tente fazer o que você não foi chamado para fazer. Como eu sempre digo, se coloco você aqui para fazer uma oração, faça a oração, não vai pregar através da oração. Apenas oração pelos enfermos. Então, ore pelos enfermos, não venha pregar. Ore, é para orar. É para cantar. Então, não fique fazendo pregação antes dos cânticos. O profeta disse, você não tem que se comportar como um pregador. Canta! Se é o diácono, faça o trabalho do diácono. Se é o pregador, agora prega. Não adianta chegar aqui o pregador e dizer, irmãos, porque como eu falo, tem pregador que fica ajeitando a gravata, ajeitando a ideia, meu irmão, eu não sou um pregador, então quem está fazendo aí? Então sai e deixa alguém que é pregador pregar. Porque para pregar tem que ser chamado para pregar. E não é só pregar, tem que pregar e causar resultado. Aí depois vai culpar o povo.
Como alguns tentam mostrar o mistério, depois que o povo não consegue, o povo não está capacitado, o povo não tem altura para entender o que eu tenho para dizer. Ué, então Deus te chamou para quê? Para pregar para os anjos? Para os arcanjos? Para os querubins? Não, Deus chamou você para pregar para o povo. E se foi Deus que te chamou para pregar para o povo, quando você pregar, o povo vai entender. Não sigam influenciados. Oh, glória a Deus, o Senhor me diz, assim diz o Senhor. Faça assim e assim. E isto nunca acontece. A mensagem respeita o profeta, diz, veja a manifestação dos dons espirituais, muitos entram na carne. Irmãos, por favor, eu quero que vocês me entendam dentro de um bom espírito. Dentro de um bom espírito. Nós não temos que fazer o que os outros fazem. Nós temos que fazer o que Deus quer que nós façamos. Que Deus nos ajude. Amém? Não é porque a igreja do pastor fulano tem um coral e canta bem, vamos ter que fabricar um coral aqui. Não existe isso. Se Deus é abençoado com o coral lá, pelo contrário, o profeta disse que hoje põe o coral para cantar e a igreja fica assistindo, quando é a igreja que tem que cantar. É meio o contrário. Mas não estou criticando. O que eu estou querendo dizer é que não tem que estar copiando, personificando, inventando. Tem muitas pessoas que chegam aqui e não vê o quadro do irmão Branham, nem o quadro de Jesus do lado, acham que nós nem estamos da mensagem, porque acham que todo mundo tem que ter isso. Não, mas toda mensagem tem, irmão. Escuta, é lei. Ou temos que fazer o que os outros fazem? Então vamos ser que na denominação fulano e tal, todos os tempos é pintado de cinza, nós temos que pintar de cinza também. Outros é pintado não sei de que cor, nós temos que ser pintado. Todos têm que ter um logomarte lá na frente, todo mundo tem o mesmo logomarte. Para com isso aí. Nada de personificar, nada de imitar. Amém, meus irmãos? Vamos ser o que somos e da maneira em que Deus nos dirige, não vamos criticar ninguém também. Cada um faça o que acha que tem que ser feito. Isso nunca acontece, vê, vocês estão tentando representar algo que vocês não sabem nada a respeito. Como eu falei das menininhas que cantam aqui, não é que todas as menininhas agora vai ter que arrumar e vai ter que querer cantar também, porque as menininhas estão cantando. Se a tua filha começar a dizer, mas eu vou cantar também, você pode falar para ela, minha filha, você vai cantar se você tiver dom para cantar. Canta aí para a mamãe ver. Se não cantou nada, só engasgou, então não traz aqui para frente, não com influência, porque as outras cantaram. Se alguém cantou aqui e Deus abençoou e edificou a igreja, você não tem que cantar porque o irmão fulano cantou e chega aqui e vai colocar desculpa na garganta, vai colocar desculpa no tocador, vai colocar desculpa na chuva, vai colocar desculpa no frio, vai colocar... Para de colocar desculpa, não tem lugar para desculpa. Claro que tem dia que a minha garganta está ruim. Claro que muitos irmãos que vai cantar tem dia a garganta está ruim. Tudo é justificativo. Mas eu sei o que eu tenho e o que eu não tenho. Você também sabe o que você tem e o que você não tem. Então para de inventar. Eu não vou tentar apresentar para vocês aqui o que eu não tenho. Porque eu vejo alguém ou outro fazendo. Eu não gosto quando vocês ficam quietos assim. Vocês ficam achando que eu estou bravo, né? Isso aqui é amor que faz isso. Amém? Embora tenha pessoas que têm idade para ser meu pai e meu avô, mas eu tenho vocês como meus filhos na fé. E eu venho aqui com amor no meu coração. Amém? Então nós não podemos tentar fazer algo que nós não somos. Como você vê nas denominações, basta levantar um profeta, todo mundo agora é profeta. Todo mundo tem uma assim, diz o Senhor, diz o Espírito Santo. Você vai ver que lá na frente essas pessoas se metem em problema. E nós na mensagem nós temos um problema com relação a saber, a entender, a explicar. Preste atenção no que lemos, Tiago capítulo 3. Muitos de nós não queiram ser mestres, porque receberemos maior condenação. Tem muita gente condenada, paralisada, neutralizada na fé, porque está tentando fazer algo que não é para ele fazer.
Às vezes as pessoas me perguntam, como hoje tentando, um ouvinte lá estava preocupado, se tiver aqui me desculpa, só estou citando. Nós arrumássemos um jeito para dizer quem eram os irmãos de Jesus, quantos irmãos Jesus tinha e quem eram os irmãos de Jesus. Meu Deus, eu vou saber? Se a Bíblia não diz? Eu vou inventar agora um nome, Afonso, Frederico, eu vou inventar um nome lá para dizer que eu sei. O pastor Paulo sabe como é que é o nome dos irmãos de Jesus. Eu nem sei se era irmão mesmo, filho de José e de Maria. A Bíblia não dá testemunho disso. E o que nós vamos fazer? Vai ficar inventando agora? Estão entendendo, meus queridos? E outra coisa interessante. Você sabia que, por exemplo, nós vamos entrar num ponto delicado agora. Mas temos que entrar. Vamos ter que entrar. Se eu vou visitar um pastor, como às vezes eu vou visitar campo de alguns pastores, pregar, ajudar eles, eu não tenho que ir lá como o pastor Paulo. Eu tenho que ir lá em nome daquele pastor. E orar a Deus para que eu traga algo que entre em linha para ajudar aquela igreja, que o povo está dentro da unção daquele pastor. E ainda dizer para a igreja, eu não estou aqui como vosso pastor, eu estou aqui em nome do pastor fulano de tal. Não é eu chegar aqui na igreja, num púlpito alheio e arrancar a cinta, como se eu chegasse na sua casa, visse seus filhos fora de ordem, arrancasse a cinta. Não, porque hoje aqui nós vamos varrer do púlpito ao corredor. É fácil pôr ordem na casa dos outros, põe na sua. Como diz os antigos, é fácil cantar de galo no terreiro dos outros. Canta no seu. É fácil dizer, se esse filho fosse meu, eu cortava ele na vara. Por que você não corta o seu? É fácil dizer, como é que aquele irmão aguenta aquela mulher? Como é que você aguenta a sua? É verdade. Mas como disse Jesus em Mateus 7, é tão fácil tirar o cisco do olho do próximo, enquanto nós temos um tronco no nosso. Não é verdade? Porque às vezes, meu querido, a unção pode até vir sobre mim. Isso aqui é terrível. Não, irmão, eu fui lá, mas eu estava ungido e veio minha inspiração, então Deus mandou e eu falei, cuidado com esse negócio que Deus mandou. Paulo disse, eu cantarei no Espírito, mas cantarei com entendimento. Isso quer dizer que eu posso cantar no Espírito sem entendimento. Ah, mas o Espírito Santo... É Espírito Santo. O Espírito do profeta está sujeito ao? Ou é o profeta que está sujeito ao Espírito? O Espírito do profeta está sujeito ao? E Deus vem e unge o Espírito daquele pregador, daquele profeta. Ele não é chegar e soltar conforme ver que o povo está gostando, aí se ele der uma guascada, ele pega um cabo de enxada. Se o cabo de enxada, o povo gostou mais, ele pega o cabo de machado e vamos lá. É fácil, cuidado. Preste atenção no que o profeta vai dizer aqui. É difícil, irmãos. É difícil. Aí está Davi, simplesmente tão inspirado quanto ele podia estar. Todo o povo gritando e glorificando a Deus. Oh, benção! Por uma razão que parecia exatamente escriturística. Quando ele pegou a arca do Senhor e tirou do lugar que estava, ele fez uma tenda para colocar a arca como estava no tabernáculo no deserto. Trouxe lá da casa do homem que tinha hospedado a arca e vai levar agora para uma tenda que ele tinha feito. Ele devia ter primeiro consultado a palavra e consultado o profeta. Primeiro ele fez um carro novo para poder trazer a arca, e a arca nunca foi trazida em carro, a arca era trazida pelos levitas. E aí a coisa pegou. Mas Davi estava ungido, o povo estava ungido, fizeram uma festa, fizeram um trovão.
por uma razão que parecia exatamente escriturística. Só dizer uma coisa para você, às vezes, os irmãos aqui que andam comigo não vai ficar complexado, eu vou ter que falar algo aqui. Amém? Às vezes você está junto com o pastor, visitando, ou em algum lugar, e alguém faz uma pergunta ali, e você até sabe a resposta, e até a unção, e é a unção de Deus, vem sobre você, e o seu coração queima. Mesmo assim, você deveria se refriar, e primeiro esperar a autoridade que está ali, e dizer: Senhor, abençoe ele, que o Senhor dê graça para ele, porque a ele foi determinada essa função. Não você se adiantar e tentar explicar algo que não compete a você explicar. Ah, mas a unção veio sobre mim. Vamos aprender isso? Vamos aprender? Porque senão não vamos ser que nem aquela denominação. Alguém tem a palavra hoje? Alguém aqui tem a palavra? Aí alguém que tem a palavra vai lá e no outro dia o fulano tal tem a palavra, você tem a palavra, fulano. Ó, irmãos, pelo amor de Deus, Deus deu primeiramente uns profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, querendo para a obra do, ou alguém tem a palavra? Ou vamos ouvir o irmão fulano chega aqui, desabafa tudo que tem direito, fala em língua estranha e diz que é Deus que está dirigindo ele. Gente, o que é isso? Aí está Davi simplesmente tão inspirado quanto ele poderia estar. Todo o povo gritando e glorificando a Deus por uma razão que parecia exatamente escriturística. Mas ele era a pessoa errada. É a pessoa errada. Aquela inspiração deveria chegar a Natã, não a Davi. Às vezes eu fico contente quando o auxiliar chega e diz para mim: ó, pastor, o que o senhor pregou ontem aqui é engraçado, foi a mesma até escritura que eu preguei em tal lugar, só que toma cuidado como, porque é a mesma unção. Agora tem que tomar cuidado de que forma você usou aquela unção. Estão compreendendo? O profeta diz na mensagem: põe-nos ao lado de Jesus, que Deus tem um sistema, e é o sistema de Deus. Preste atenção que você vai achar algo interessante, você vai ver algo aqui. Oh, glória a Deus. Jesus estava na terra, não estava? E ele chamou 12. E aí o que ele fez? Ele pegou do poder que estava sobre ele e deu para aqueles 12. Repartiu para eles. Ide pregai o evangelho, curai os enfermos, libertai os oprimidos, orai pelos enfermos. Não foi isso? Ide anunciai dizendo: é chegado o reino dos céus. E eles foram e fizeram, mediante o poder que foi lhes outorgado, que foi lhes dado. Recapitulando e voltando, Moisés assentava na porta da tenda de manhã até a noite tentando resolver o problema do povo. Seu sogro Jetro chegou, falou com ele, Deus assinou embaixo e disse: você vai desfalecer. Você arruma 70 homens que despreza a usura, que despreza a avareza, homens que têm a sabedoria, e você constitui sobre os negócios mais pequenos, e as coisas mais importantes que eles não conseguem é que vêm até você. Lembra? E a Bíblia disse que Deus chamou eles por nome, algo assim, e Moisés orou e eles todos profetizaram, ou seja, aquele espírito que estava em Moisés foi repartido para eles. Aquela mesma unção foi para eles. Até 2 que não quis comparecer, que ficou nas suas tendas, lá na tenda dele mesmo, eles começaram a profetizar, porque aquela mesma unção que estava sobre Moisés também foi repartida para eles. Ou seja, quem ia a eles estava indo a Moisés, porque a mesma unção que estava em Moisés também estava para eles. Só que em Moisés numa porção maior. Estão compreendendo, meus irmãos? E quando nós estamos dentro de um trabalho como esse aqui, por isso que a Bíblia diz, numa unidade de espírito,
uma só fé, um só batismo, uma só esperança, uma só vocação, um só Deus e Pai de todo, qual está sobre todo, por todos e em todos. E se o pastor autoriza que qualquer irmão venha aqui na frente, irmão, de hoje em diante você está autorizado a pregar o evangelho, auxiliar a fazer isso e aquilo, o pastor está repartindo da unção do seu ministério sobre aquela pessoa. Só que ele tem que saber que ele está indo lá em nome do pastor. Não, irmão, eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. Mas quem te ordenou para ir lá? Foi o Espírito Santo através do pastor. E você está submisso ao ministério do pastor. Não é chegar lá e abrir a boca e dizer o que Deus vai mandar, eu vou falar. Porque, irmãos, eu não tenho para obedecer a homem, eu tenho para obedecer a Deus. Mas espera aí, aquele povo ali, foi quem que te deu? Foi Deus que deu? Quantos ali você batizou? Quantos você ganhou? Quantos ali você, através do que Deus te deu, você fez? Ah, mas a igreja é de Deus. Mas sobre a responsabilidade de alguém. Porque alguém vai ter que responder por aquele povo. Agora você quer pregar e colocar na sua boca o que Deus colocar, então vai lá na Praça 9 de Julho e abre a bocona lá. Fala tudo que Deus manda você falar. Porque se Deus é com você, alguém vai ter que ouvir. Mas aí agora, depois que um povo está sobre uma responsabilidade, sobre um ministério, e você vai chegar lá e falar tudo que você acha que tem que falar. Ah, o povo é de Deus, é verdade, claro que o povo é de Deus, homem nenhum tem igreja. Mas alguém é responsável por aquele povo. Estão compreendendo, meu querido? Eu espero que sim. Mas o que acontece? Às vezes você orienta, a pessoa não ouve. Eu não vou citar nome, apenas vou citar alguns fatos. Já teve pessoas que foram autorizadas a fazer certos trabalhos e chega lá, atuava como um pastor, e você aconselhava e disse, irmão, não é por aí, não é por aí. Então você faça o trabalho de auxiliar. O que é um trabalho de auxiliar? É manter um fogo que já está aceso. Amém? O que é um auxiliar? É manter aquilo que a pessoa pede. O que um auxiliar de enfermagem faz? O que um auxiliar do médico faz numa operação? Ele está ali, do lado do médico a bandeja, dá a pinça aqui, toma a pinça aí. Dá isso aqui, toma aqui, ó, você agora pega, costura aqui, daqui você vai aqui, porque a pessoa é apta para aquilo. Mas sob a supervisão de alguém. Ah, o médico não está aqui, vamos rasgar o peito desse homem, vamos ver o que não. Não. Vai matar. Por mais prático que ele ache, ele tem que ter responsabilidade. Ele tem que saber. Estão compreendendo? Aí é que está a questão. Ah, irmão, o pastor não está aqui não, mas Jesus está aqui. Essa que as pessoas falam. Pastor não está aqui não, mas quer dizer, com pastor ou sem pastor, não vamos resolver esse problema. Oh, meu irmão, não é por aí. Não é por aí, não é pastor, é o ministério que está sobre ele. Estou entendendo? Mas às vezes vem aquela unção, vem aquela inspiração, a pessoa fala, você quer saber, rapaz? Olha, eu acho que... Estou fraco não, hein? Você viu que benção? Mas aí a coisa vai embora, irmãos. As coisas não funcionam. E o profeta disse, no final, nós vamos chegar a isso, no final aquilo é ferido. E o mais terrível. Vamos adiantar aqui. Aquela inspiração deveria chegar a Natan, não a Davi. Veja, ele nem mesmo consultou a Natan. Você viu o que aconteceu? Veja, nós temos, Deus disse que ele não fazia nada até que ele revelasse seu segredo aos seus servos profetas. Agora vamos aqui ver como estas coisas acontecem. Há 5 coisas que tem que ser. E aí é por isso que tem que ter uma pessoa com ministério, com a qualificação para fazer aquilo. Porque é fácil dizer que tem que fazer isso, fazer aquilo, mas a questão é, deixa eu contar, para tirar a atenção de vocês, eu vou contar um fato aqui para vocês, correto? Eu não sei se foi em Americana, não sei onde foi, que tem umas grandes tecelagens de tecido. E tinha um conjunto de máquinas que trabalhava tudo em conjunto e tinha um painel principal, onde controlava todas as máquinas. E quando foi um dia lá, não sei por questão do que foi, deu um blackout nas máquinas. E a tecelagem parou. E aí ligaram para o especialista. O especialista foi lá. Chegou lá, perguntou para o operador, como é que foi que aconteceu? O operador disse, foi assim. Ele falou, não está difícil de resolver. E o gerente ali do lado, homem, vê o que você pode fazer aí, porque prejuízo, essas máquinas tudo paradas. Ele foi lá, deu uma olhadinha no painel, olhou assim, chegou bem do lado do botão principal lá, fez assim, ó. Puxa,
Aí a tecelagem, tudo voltou a trabalhar. O gerente ficou feliz, ficou contente, chamou ele lá para o escritório, vamos tomar um café e disse, antes de sair, quanto foi seu trabalho? E como que dizendo, não foi nada não. Ele disse, como se fosse nos dias hoje, 10 mil. O quê? 10 mil. Como assim 10 mil? Você não fez nada, você não abriu um botão, você só deu um murro. Ele disse, não, o murro custa apenas, vamos dizer, de 10 mil, vamos dizer, o murro custa 100. Acho que eu não gastei 20 calorias para dar esse murro. O murro custa só 100. Então, mas 9.900 foi saber aonde dar o murro. Aí é que está. A questão não é que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso. É quando fazer e como fazer. E aí você tem que ter a graça de Deus e Deus tem que ter chamado você para aquilo, para você suportar. Às vezes você agachar assim, pôr a mão assim e ver as pedras cobrir. E você gemer ali e esperar Deus agir em seu lugar. Aí é que está a questão. E Deus trabalha através disso, da tua paciência e da tua perseverança. As 5 coisas que tem que ser na estação própria, tem que ser no tempo que Deus disse que seria. Eu quero que vocês saibam que até a vinda de Cristo nós estamos crescendo no conhecimento e na graça. Isso é Filipenses 1,6. O que em vós começou a boa obra, o aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isso quer dizer que até o dia de Jesus Cristo, eu não vou saber tudo. Você não vai saber tudo. Então, viva do que você já soube, do que você já aprendeu. E o que ainda falta para saber, lembra de Deuteronômio 29, verso 29. As coisas reveladas é para você e para os seus filhos, as que não estão ainda reveladas são para o Senhor. Então espera no Senhor com paciência, Salmo 40. Oh, glória! Tem de ser no tempo que Deus disse que seria, tem de estar escrito na palavra de Deus. Tem de ser na estação do tempo de Deus, porque Deus tem um propósito. Cristo foi crucificado desde antes da fundação do mundo, mas faz 2000 anos que isso aconteceu. Antes disso teve que vir Abel, antes disso teve que vir todos os profetas, teve que vir todos os acontecimentos, tudo aconteceu no tempo certinho. E aquele que começou isso vai concluir tudo dentro da ordem perfeita. Não se preocupe que tudo o que está acontecendo hoje já foi previsto, e já foi visto. Amém? Tem de ser na estação do tempo de Deus, veja, e tem de ser pela escolha de Deus. E Deus não necessita que nenhum de nós interprete a sua palavra. Deus é seu próprio intérprete. Ele não necessita dos nossos seminários. Isso é bobeira. Ele não necessita da nossa sabedoria. Ela é bobagem. Está vendo? Eva teve isso, e deixou a interpretação passar desapercebida por causa da sua sabedoria. Então, meu querido, é esperar em Deus. Amém? Eu já estou perto de concluir. Para a felicidade dos cansados. Para aqueles que gostam de meditar, acelera aí que já estamos já para limpar o prato. Amém? E a pior coisa que existe é a interpretação da mensagem do dia. É tentar interpretá-la. É tentar entendê-la. Você não tem que entender nada, você tem que crer nela. Crer. Quando eu disse para alguém, eu já tive muitas vírgulas com muitos assuntos da mensagem. Mas eu encostei do lado e deixei que Deus colocasse as vírgulas na hora certa. E funcionou. Funcionou. Aí quando vem com clareza. E aí já não resta mais dúvida. Na mensagem de perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 24, ele deixou um recado. Mas antes deixa eu ver aqui. E todos vocês, 13 e 14, estão cientes e sabem que algo misterioso está acontecendo. E isso está acontecendo, e eu sei o que está.
Agora, não estou dizendo isso, é apenas a graça de Deus que me deixa saber o que é isto. É algo que é tremendo. E se foi nesse instante, então me ajudem com a Bíblia na minha mão, eu sei o que é. Isso lhe foi dito antes. Então apenas não tente colocar nenhuma interpretação. Mas somente creia em mim como seu irmão. Vê, estamos vivendo em uma grande hora. Estamos vivendo num tempo onde, estamos... Agora, seja bastante humilde. Agora eu quero que você saiba, quanto mais você busca conhecimento, menos humildade você tem. Sabia disso? Por que você acha que o doutor ele passa no corredor do hospital assim? E parece que você é um indigente? Por causa do conhecimento que ele tem. Ele olha para você como um ser incapaz, como um ser que vegeta, não sabe nem de onde vem, nem para onde está indo. Ele só fala com outro médico. É poucos os médicos que têm a graça de olhar para um paciente ou de conversar abertamente. A não ser que seja uma consulta particular, ele deve uma obrigação de pelo menos olhar na sua cara e apertar a sua mão. Mas se é um clínico geral, se é uma pessoa que está ali de plantão, às vezes ele está tão cansado e enfadado com o conhecimento e como eles falam do Zé Povinho, que fez um barraco danado quando chegou na recepção lá, brigando com todo mundo por quem quer ser atendido. Ele falou, esse povo é de outro mundo. Isso é um coitado, não sabe nada, porque a cabeça dele é essa coisa científica. Os micróbios, as bactérias, é tanto nome científico e ele conhece o teu corpo, se é um homem bem estudado, de cabo a rabo, de cima para baixo, de baixo para cima, as veias não sei do que, e os seus neurônios e não sei o que. Ele pode escrever, você pode ver, não tem um médico que assume a responsabilidade quando comete um erro. Porque eles têm resposta para tudo. Você vai lá questionar e diz, não, minha esposa estava boa, seu doutor, o senhor tem uma explicação, por que foi que ela morreu? Olha, na hora em que eu estava operando ela teve uma crise, e aí enrola a língua lá e fala aquele nome científico, que isso passou pela veia, não sei do que, o cérebro, não sei do que, e inventa uma enroleira lá que você fala assim, o quê? Você fala, seu doutor, me desculpa aí, boa tarde para o senhor, você não sabe nem... É como um mecânico que só aprendeu a trocar peça. Ele não sabe qual é que é o problema. Você chega nele lá e diz, olha, esse carro está assim, eu já sei o que é. Aí ele troca a peça, aí você chega lá e diz, não é. Aí ele fala assim, olha, eu tive que trocar a peça tal, mas por quê? Não, é que devido ao desgaste que você fez isso, então uma coisa que já gera outra, porque não sei o quê, ele inventa tanta desculpa que você paga ele e vai embora. Você não entende? Estão compreendendo? Então, o conhecimento, ele só incha a pessoa. A Bíblia diz que a ciência, ela incha. O conhecimento incha. Agora, quando você aprende de Deus, você consegue ter equilíbrio, porque ela vem com temperança. Você mantém a mesma pessoa. Porque aquilo vem na hora certa, no tempo certo e no momento certo, sem nenhuma interpretação. Você diz, eu sei porque Deus me ensinou, irmão, mas eu não sabia. Estão compreendendo? Aí é a mesma coisa de uma pessoa que estuda a mensagem para lá e para cá e ele pode decifrar para você e dizer os pontos, as vírgulas e não sei o que. Aí você começa a falar alguma coisa para ele olha para você e diz, coitadinho do seu irmão. Você é da onde mesmo? O irmão conhece sobre as 70 semanas de Daniel, o irmão sabe isso, o irmão sabe aquilo, o irmão sabe isso, o irmão sabe aquilo, o irmão sabe isso, o irmão sabe aquilo. E aí você fica calado assim olhando para ele e diz, irmão, eu não sei de nada, a única coisa eu sei é que Deus é misericordioso e aqui estou. Amém? Agora, quando Deus ensina, não tem arrogância, não tem inchação, não tem show, não tem exibicionismo, não tem culto dos anjos, é dentro de uma simplicidade, Deus vem, trata, trabalha, dentro de uma humildade. Amém? Por isso que a Bíblia diz que a doçura dos lábios aumenta o ensino. Quanto mais dócil, quanto mais humilde você for, mais o povo vai te entender, mais o povo vai aprender. Mas senão nós vamos fazer assim, não é? Fala. Eu não vou criticar, por favor, alguém vai saber que está presente, vai saber do que eu estou falando. Mas não é uma crítica, é só para vocês entenderem. A pessoa fala, depois eu queria ter mais 2 horas.
Eu queria 4 horas. Se eu tivesse 4 horas, que eu ia mostrar para vocês isso, eu ia mostrar para vocês. Por que não mostrou? Gastou 2. E agora quer mais 4? Deus nos ajude. E ele diz assim, ó. Agora, seja você bastante humilde. Seja um cristão. E tente viver para Deus. Só isso. E viva honestamente com o seu semelhante e ame aqueles que não te amam. Aí está o ápice. Você vê aquele sabidão do seu irmão, você consegue amar quem não te ama? Ou então diga para ele assim, você sabia que eu vi fulano falar que você não sabe nada? Como é que ele vai ficar nervoso na hora? Porque o ego dele é que ele sabe. Se você fala para ele assim, ó, fulano disse que você não sabe nada, que você está lá embaixo. Manda falar comigo. Manda falar comigo. Ah, Deus, nos ajude, meu querido. E ame aqueles que não lhe amam. Não tente fazer nenhum. Você fazendo, você apenas torna isso algo misterioso e atrapalha o verdadeiro programa de Deus. Lembra do que nós começamos? Deus tem um eterno programa consigo desde antes da fundação do mundo. E colocou a mim, colocou você, cada um de nós fazemos parte deste programa. E eu tenho que fazer minha parte, você tem que fazer a sua parte, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Se eu tentar personificar a sua e você tentar a minha, nós vamos pôr o quadro a perder. E se eu tentar mostrar o que é antes da hora, eu vou pôr o quadro a perder. Veja, fazendo você apenas toma isso algo misterioso e atrapalha o verdadeiro programa de Deus. Amém? Mas espera aí, deixa eu concluir aqui. Onde ele diz, agora simplesmente não interprete nada. Mas aí como é que vai fazer? Ele diz, se Deus quer que você saiba qualquer coisa, Ele lhe enviará isto. Sabia disso? Tem coisa que do nada, sem perguntar, sem questionar, aquilo vem para você assim. E você glorifica a Deus. Porque está aqui uma coisa importante. Toda a Bíblia foi escrita por revelação. E ela é dada a entender por revelação. E diz o profeta, a revelação ela causa estímulo. Nenhuma pessoa que recebe revelação, ele vive acabrunhado. Mas ele vive feliz, ele vive radiante. Porque ele recebeu algo que ele não tinha, algo foi lhe revelado. Agora se você lê, estuda, e a cada dia que passa só está assim. Meu amigo, você está morrendo. Você está congestionado. Estão entendendo? Agora, se você recebeu uma revelação, você fica assim, oh, aleluia. Amém? É como você recebe uma notícia que você queria receber e não tinha certeza, de repente você recebe ela. Né? É como essa paixão humana de alguém que está apaixonado. Aí recebe uma noticinha pelo WhatsApp, ele fica... E alguém diz, o que foi? Não, nada não. Mas a pessoa não se contém, fica... Não é verdade? A não ser que alguns, tem pessoa que tem dia que ele está inspirado, né? Ele manda que até você fica rindo, mas não é das histórias, né? Outro dia eu estava lá em casa meio tenso, me manda um herói lá querendo pôr uma caixa de abelha dentro de uma sacola. Aí não tem como não rir, não é? Ele vai, a primeira vez que eu estou fazendo, e vai lá subindo na escada para pôr a caixa de abelha dentro da sacola. Aí quando ele fecha a sacola, as abelhas vazam tudo em cima dele e diz, vaza! Aí não tem como não rir, né? Mas esses coraçãozinhos aí que estão meio apaixonados aí, quando recebe algumas mensagens, ele fica assim, nem... Moleque, quando acha um pacote de bombom... E assim somos nós, quando recebemos uma revelação de Deus. Nós ficamos felizes. Oh, glória! Oh, Senhor, obrigado! Eu não sabia disso, mas agora eu estou sabendo. Amém? Louvado é o nome de Jesus. E apenas diz assim, você compreende o que eu quero dizer isto? Não compreende? Apenas fique, não tente se tornar estranho. Porque se você se tornar estranho, você vai se personificar.
Você vai imitar algo que você não é, e você não é estranho, você é você. Por isso que as pessoas dizem, mas você está estranho hoje, mas por quê? Porque você está diferente do que você é natural. Não é verdade? E quando você tenta fazer algo que você não é, você fica estranho. É como eu estou falando. Se eu chegasse com o cabelo pintado de louro, quando eu subisse aqui, o pastor está estranho. O que está acontecendo? Mas por quê? Porque eu estou fora do meu normal. É ou não é verdade? E quando eu tentar fazer algo que não é para mim, eu tentar chegar aqui e apresentar algo que não é para mim apresentar, eu estou estranho. E o profeta diz, não tente ser estranho. Apenas fique como, e não tente ser estranho, apenas ser um cristão, porque você se afasta de Deus. E por que se afasta de Deus? Porque você vê que aquilo não te fez bem, aquilo te fez mal. Para encerrar, nós vamos usar a escritura, que nós usamos aqui na sexta-feira, e aí você define. Romanos capítulo 14, preste atenção no que Paulo vai dizer aqui. No que é que está baseado o reino dos céus. E aí você vai ver se você está bem ou se você está mal com Deus. Certo? Preste atenção, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando você leva o seu filho no médico, o que ele faz? Ele fica olhando o olho dele, a ver se está nele, não é? Alguma coisa ele está examinando. E quando você vê um cristão, que ele tem paz, e ele tem alegria, e ele gosta das coisas justas, você pode ver aquele cristão, ele está. Mas é aquele cristão que senta com aquela cara de quem já morreu e qualquer hora ele cai, alguma coisa está mal. Alguma coisa não está bem com a sua vida espiritual. Estão entendendo, meus irmãos? Pode ser saúde física. Se for, na hora que sarar, a alegria de dentro vai aparecer. Mas se não for, pode ter certeza, ele está se afastando de Deus e pode ser com interpretação particular ou comendo a interpretação que alguém passou. Porque o verdadeiro conhecimento te traz alegria, te traz estímulo. Não te traz tristeza e nem desgosto e nem te afasta de ninguém, mas pelo contrário, ele quer que você sempre esteja perto de alguém. Quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Amém? Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude. Vamos nos pôr de pé. Temos uma palavra de agradecimento? Então vamos juntos agradecer ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Não nos deixe afastar-se do Senhor, mas nos intoxica, Senhor. Se algum de nós estamos intoxicados, congestionados, com o aparelho digestivo espiritualmente travado, perto já de uma congestão, Senhor, liberta-nos pelo Teu grande poder e dá-nos aquela liberdade, onde podemos cantar, salmodiar, onde podemos ser pessoas felizes e ter paz em nossos corações. Tira toda essa angústia, essa tristeza, essa impaciência, essa opressão, essa fobia espiritual, tira-la de nós. E dai-nos alegria no Espírito Santo, dai-nos paz, porque isto é o reino dos céus. Agradecemos e pedimos, continue falando em nossos corações, através desse tema que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Despede nós com um solo espiritual, aperte a mão do seu irmão, da sua irmã e diga, Deus te abençoe, vão em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.